Boa noite a todos. Muito bom estar aqui para a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem falado. E tem sido um tempo assim muito bom, sabe? Esse final de ano, os planos, os projetos que a gente tem sonhado em Deus. E a mudança é uma dessas. Então eu estou muito animado a respeito daquilo que Deus já está fazendo e aquilo que Deus vai fazer. Porque eu creio que quando a gente mexe no nosso conforto, quando a gente mexe na nossa comodidade, isso gera algo muito bom no nosso coração. Isso gera algo para que a gente possa se mover, para que a gente possa se movimentar. Porque tudo aquilo que fica parado, isso começa a causar problema, né? Então, que você possa se sentir animado aí também com tudo isso, para que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar no seu coração, trazer a revelação daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, ela vai passar por você para atingir outras pessoas. Então, que você possa descobrir em Deus qual é o seu dom, qual é o seu chamado, para que você possa servir as pessoas, amém? E o que eu queria compartilhar hoje é algo que a gente já tem visto nos noticiários aí, né? É um pouco relacionado àquilo que aconteceu essa semana com a tragédia lá do avião, do time de Chapecó, né? E uma comoção nacional, né? Algo que mexeu com o país, mexeu com a América Latina, mexeu com o mundo. É impressionante como o futebol ele tem uma força grandiosa em mobilização e solidariedade, né? Como que algo que os times são rivais, de uma hora para outra todos se unem em um só propósito, né? Em oração, em mandar energias positivas, né? Como eles falam lá. E isso é muito bom, mas a tragédia, tudo aquilo que aconteceu, a forma que aconteceu é muito triste, né? E a palavra de Deus fala, né, que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto, o coração do homem, ele se volta mais para Deus, né? Ele se volta para as coisas eternas, para a gente pensar mesmo na nossa vida, fazer uma reflexão de como nós temos levado a nossa vida, porque onde há festa, não há esse tipo de reflexão. E é muito interessante a gente ver como a nossa vida ela é passageira, como a nossa existência ela passa como um sopro nessa terra. Por mais que pessoas possam viver além da expectativa de vida de um país, a nossa vida ela passa muito rápido. Quantos de nós aqui, se a gente for fazer um balanço hoje, for vermos tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente já passou, a gente vai ver e falar, nossa, já foi 3 anos que a Cláudia saiu, né? E ela já está aqui, então passa muito rápido. E aí lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, você pode abrir aí, lá no final, Novo Testamento, Tiago, no capítulo 4, no versículo 13. Amém? Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Até aí. Então isso é para exemplificar, é para confirmar aquilo que eu falei, que a nossa vida é como um sopro, é como uma neblina que passa e logo se dissipa. E é interessante a gente pensar, e quando a gente olha para a história lá, para a tragédia que aconteceu, a gente vê que 1 semana antes, como o goleiro lá do time, ele foi o herói, né? No último lance do jogo lá da semifinal, ele fez uma defesa lá com os pés, e levou o time à final, né? E aquele momento foi um momento de glória, foi um momento que a torcida, que os jogadores, eles exaltaram tanto que
por conta daquilo que o levaram a eles, né? Que levaram eles para a final. Porque se eles tivessem tomado aquele gol, eles não iriam. Então, naquele último lance, aquele último momento, aquele goleiro, aquele time pequeno lá do interior, eles alcançaram a sua maior glória. Chegar à final de um campeonato sul-americano, um campeonato internacional para eles. Primeira final de campeonato internacional. E é muito triste a gente ver que como esse momento de glória que eles passaram, que eles superaram, que eles viveram, que eles se esforçaram, como que esse momento os levaram para esse final triste, para essa tragédia, né, que aconteceu. Porque a gente pode pensar, se ele não tivesse defendido, eles não iriam viajar, eles não iriam para o final, eles não iriam morrer. Mas quem somos nós para tentarmos fazer conjecturas? E aí, depois que acontece, o mundo inteiro começa a pensar e analisar como foi, o que poderia ter acontecido, o que não aconteceu. Mas a gente sabe que o nosso Deus é soberano, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, por isso, nós devemos descansar. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção aqui hoje é para que a gente pudesse fazer mesmo uma reflexão de como tem sido a nossa vida. Porque nós vivemos em três estágios da nossa vida. A gente vive o presente, a gente tem o nosso passado e nós temos um futuro pela frente. Mas quantos de nós estamos presos no passado ainda? Quantos de nós estamos ainda arraigados e firmados em tudo aquilo que a gente já viveu um dia, que a gente já passou algum momento da nossa vida? E aí, por conta disso, a gente não consegue viver o nosso futuro, a gente não consegue viver o nosso presente, e a gente não consegue pensar para frente, além daquilo que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente fica preso. Aí a gente vive uma vida completamente aquém daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós ficamos presos num passado. E aí um passado que a gente não pode mudar mais, alguma decisão que a gente tomou, alguma fala que a gente proferiu, algo que a gente fez, decisão que a gente tomou, nós não podemos voltar atrás e mudar isso mais. A gente não tem uma máquina do tempo que a gente entra, a gente vai voltar lá e mudar tudo. E tentar fazer o presente diferente do que nós temos hoje. Não, o passado já foi. Passou. Ficou no esquecimento, ficou atrás. Virou museu. Mas quantos de nós estamos presos? Com uma glória passada ainda. Quantos de nós ainda estamos celebrando uma vitória que a gente conquistou muito tempo atrás? Quantas vezes nós estamos saudosistas, achando que tudo aquilo que a gente viveu antes com Deus e na vida, muitas vezes hoje a gente não pode viver isso mais, ou daqui a algum tempo. E aí a gente fica naquela exaltação de tudo aquilo que a gente já viveu antes, em Deus e na vida. Falar que quando era aquele tempo, nossa, era bom demais. Que quando a gente estava lá na Barão de Camargos, que era tudo preto, galera tudo preta, metal, era muito bom. E hoje é isso, hoje é aquilo. E aí a gente começa a viajar, a gente começa a lembrar de coisas e de situações e de momentos que a gente já passou e viveu na nossa vida, e a gente fica preso. É como se a gente estivesse aqui hoje, mas o nosso pensamento, o nosso coração está lá atrás. E aí isso se torna um problema na nossa vida, porque aí a nossa vida ela trava. Ela trava para aquilo que é algo novo que Deus pode fazer. A nossa vida ela trava pela porção nova que Deus pode nos dar. Porque a gente para no tempo. Porque a gente fica celebrando apenas a glória passada. E quando... Um exemplo que eu posso dar a respeito do povo quando saiu lá do Egito, que Deus ele supria todos os dias aquilo que ele precisava, né? Jogava o maná do céu e o povo se alimentava. E aquele maná era para aquele momento, para aquela hora, para aquele dia. De forma que se eles pegassem e guardassem isso para o outro dia, ia apodrecer, ia embolorar,
não ia servir para nada mais. Então, quantos de nós estamos querendo comer o pão que Deus deu no passado? E esse pão já está mofado, esse pão já está ruim, já está azedo. E aí é por isso que às vezes a nossa vida ela está azeda, ela está amarga, ela está parada no tempo. E aí a gente fica avesso a tudo aquilo que é novo, que Deus pode fazer e que Deus quer derramar na nossa vida. Mas de alguma forma a gente travou isso. Porque Deus, Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Ele não é como o diabo que chega arrebentando a porta, batendo, destruindo tudo. Mas Ele é um Deus que bate na porta e pede permissão para entrar. Ele fala, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar com você e vou cear contigo. Mas muitas vezes nós fechamos a porta. E essa porta se chama passado. E aí eu queria ler lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Filipenses 3, 3, no versículo 13. Filipenses 3, 13. É claro, meus irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para as que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Até aí. Então, meus irmãos, a vida cristã, a nossa vida, em todas as nossas áreas, ela é para frente. Se a gente for andar para trás, que seja apenas para dar um impulso para que a gente corra, para que a gente vá em direção àquilo que está diante de nós. Não tem palavra, não tem direção de Deus para que a gente possa voltar atrás e viver aquilo que nós já vivíamos antes. A direção é deixando a velha natureza do velho homem, que vocês se revistam da nova natureza criada em Deus, para que vocês possam viver e experimentar algo novo de Deus. Então, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida é para frente, galera. É para que a gente possa olhar em direção àquilo que são os planos, os sonhos, os projetos de Deus para a nossa vida. Não tem como a gente ficar olhando para trás e lamentando e chorando, ou sendo saudosista demais, achando que tudo aquilo era glorioso demais, se nós não olharmos os nossos olhos para Jesus, se nós não estabelecermos uma visão além daquilo que os nossos olhos podem ver, olhos espirituais, para ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu olho para frente e corro em direção. O passado ele serve para que a gente possa consultar, para que a gente possa olhar a história, a nossa vida, a vida daqueles que andam com a gente, ou a vida de outras pessoas, para que a gente não possa cometer os mesmos erros, para que a gente não possa cair no mesmo buraco. Se a gente errar, vamos errar com coisa nova, que a gente ainda não tentou. Mas ele serve apenas para a gente ter um parâmetro, para a gente poder ver aquilo que nós fizemos de errado, ver aquilo que nós acertamos, para que a gente possa buscar a inspiração de Deus, para que a gente possa buscar o pão novo de Deus para a nossa vida, para que a gente possa viver algo novo para a nossa vida. Então, muitas vezes a gente está abatido, a gente está triste, a gente está deprimido, porque a gente ainda está contemplando a glória passada. A gente ainda está sendo saudosista com aquilo que nós já vivemos em Deus. E aí temos um outro problema, temos um outro lado, que é vivermos ansiosos por aquilo que está adiante de nós, que é vivermos preocupados com o nosso futuro, ou com o futuro daquele que nós amamos, das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos filhos, dos nossos pais.
nós vivemos ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Nós não temos a paciência, nós não temos um coração tranquilo em Deus para esperar tudo aquilo que é dele para nós. E aí a gente passa a viver uma vida completamente angustiante e preocupada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser o ano que vem. Esse ano foi difícil, foi complicado, e muitos já estão contando os dias para acabar, né? O ano, para chegar a 2017 logo. Mas eu quero te falar, meu irmão, 2017 não é uma entidade que vai chegar do céu e vai começar a distribuir presente para nós, não. Porque às vezes a gente fica nessa superstição, né? E se o nosso coração ele não estiver em Deus, ele não estiver motivado naquilo que realmente vai fazer diferença, nas coisas eternas em Deus, meu irmão, quando der lá dia 31 de dezembro e só mudar o calendário, às vezes a depressão, a ansiedade, o medo vai só aumentar. Porque você vai falar, meu Deus, mais um ano, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser, né? E aí a gente fica preocupado. E lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 1, ele fala assim, ó, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, existem dois problemas. O primeiro é esse, é a gente planejar coisas, é a gente escrever tudo aquilo que a gente deseja fazer no próximo ano, ou no próximo mês, ou as nossas metas de vida, aonde a gente quer chegar, e a gente se gabar disso. A gente achar que nós somos capazes de planejar um futuro bom, um futuro de paz, um futuro próspero, um futuro com dinheiro, um futuro com bens. Nós caímos no erro de acharmos que nós somos bons demais em planejar algo, em achar que daqui 2, 3, 5 anos nós vamos estar em determinada posição. A nossa vida vai estar em determinada forma. E aí quando a gente chega nesse determinado ponto que a gente estabeleceu antes, e nada disso foi cumprido, a gente se frustra. A gente fica mais ansioso ainda, porque a gente começa a pensar, meu Deus do céu, nada aconteceu. Continua na mesma. E aí a gente acha que nós somos capazes de fazer alguma coisa para nos darmos um futuro melhor, uma condição melhor. E o segundo ponto, que está lá em Mateus 6, eu queria que você abrisse lá, Mateus 6, no capítulo 6, no versículo 24. Mateus capítulo 6, no versículo 24. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena.
Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Até aí. Então, irmãos, essa é a palavra para nós que estamos ansiosos. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupem com o que você vai comer, onde você vai morar, o que você vai se vestir. Porque Deus tem cuidado. Assim como Ele cuida das flores, do campo, dos pássaros, Ele tem cuidado de nós. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Então que a gente possa descansar, que a gente possa esperar em Deus, que a gente possa colocar todos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias diante de Deus, para que Ele possa acalmar o nosso coração, para que Ele possa nos confortar e para que Ele possa trazer um renovo sobre nós. E o que Deus nos dá é o dia que se chama hoje. Hoje é o dia. O passado já se foi, o futuro ainda é incerto, nós não temos ele, mas o dia se chama hoje. E aí, queria que você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 3. No versículo 13. Nosso versículo 13 reinou hoje, hein? Agora que eu estou vendo aqui. Hebreus 3, 13. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que fala as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. Até aí. Então, meus irmãos, a gente precisa viver o hoje. Quando as misericórdias de Deus se renovarem sobre a nossa vida a cada manhã, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado para que a gente possa expressar, para que a gente possa viver segundo o chamado que Ele tem para a nossa vida. Nós temos o hoje, irmãos, para pedirmos aquele perdão, para liberarmos aquele perdão que precisa ser liberado. Nós temos o hoje para trocarmos afetos com os nossos familiares, com os nossos amigos, para falarmos palavras de amor. Nós temos o hoje para mudarmos, às vezes, uma situação que ficou mal resolvida lá atrás. Não espere que tudo conspire a seu favor ou a favor de uma situação para que você possa resolver ela, porque muitas vezes isso não vai acontecer. Para que você, às vezes, depois não viva com remorso no seu coração, sabendo que poderia ter feito algo, que deveria ter agido em tal direção, mas por uma dureza do coração, por uma indiferença, por uma frieza espiritual, a gente não resolveu, a gente não decidiu pela paz, pelo amor, a gente não decidiu pela reconciliação. E aí, às vezes, a gente fica esperando uma oportunidade, fica esperando uma situação, um momento, e às vezes esse momento ele não vai chegar. Esse dia ele não vai vir,
porque o amanhã nós ainda não temos, que o futuro ainda é incerto. Então, do que depender da gente, que nós possamos estar prontos todos os dias da nossa vida, que nós possamos estar resolvidos com Deus e com os irmãos e com as pessoas que estão ao nosso redor, para que a qualquer momento em que o Senhor nos chamar para si, para qualquer hora que a gente morrer, a gente possa estar resolvido. Ou a pessoa, ou as pessoas que estão ao seu redor, que você seja resolvido, que você não deixe coisas para trás, mas que a nossa vida ela possa ser uma vida resolvida em Deus. Então o dia que se chama hoje, meus irmãos, é o dia para que a gente possa semear. No começo do ano eu lembro que eu preguei aqui a respeito da semeadura, né? Da lei da semeadura. E isso é certo em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, o que você tem plantado? O que você tem semeado na sua vida? O que nós temos plantado uns aos outros? Porque se a gente tem plantado raiva, discórdia, falta de perdão, é isso que a gente vai colher. É isso que a gente vai colher. Então o dia que se chama hoje é o dia para que a gente possa expressar de maneira completa os atributos de Deus na nossa vida. Perdão, misericórdia, graça, amor, bondade, alegria. E aí a gente está esperando. Esperando o quê? Esperando o quê? E nós somos responsáveis pelo futuro, nós somos responsáveis por aquilo que vai vir, porque muitas vezes eu vejo pessoas que reclamam da vida, que reclamam das circunstâncias, que reclamam dos problemas. Aí, exemplos específicos que eu consigo ver, que a gente às vezes lida, pessoas que não conseguem arrumar trabalho, emprego, ou que não conseguem se fixar em um. Aí a gente vai ver, a gente vai conversar, a gente vai ir mais fundo. São pessoas que não são bons funcionários, que não dão bom exemplo, que não são fiéis. São pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Então, está plantando. Está plantando. A gente vai plantando. E aí uma hora a gente vai colher. E aí a gente não consegue parar em serviço nenhum, a gente não consegue arrumar serviço, porque às vezes a gente saiu de um outro que teve uma treta, que teve um problema, por falta de testemunho, por falta de entender aquilo que era a missão de Deus para a nossa vida. E aí fica complicado, fica difícil. Fala, eu quero investir, eu quero ofertar na vida da igreja, eu quero melhorar minha condição financeira. Mas a pessoa, ela morre de preguiça. Ela não gosta de trabalhar. Quer esperar sentado. E enquanto você ficar sentado, enquanto você ficar esperando as coisas acontecerem, nada vai acontecer. Se você não ir atrás, se você não jogar sementes, se você não sair para semear. Então que nós possamos ser desses, que entendemos a nossa responsabilidade, que não espera apenas o benefício que o outro pode me dar, mas daquele que dá o primeiro passo e vai em direção ao outro, daquele que se dispõe a todo momento, daquele que é disponível, daquela pessoa que não tem vergonha, que não tem preguiça, mas que arregaça as mangas
e segundo aquilo que é o dom, o chamado de Deus para sua vida, ela vai lá e faz. A gente podia esperar que o ano virar para mudar desse prédio. Mas semana passada o vistoriador da imobiliária veio aqui, até o Robertão estava. Ele falou, velho, como é que você está aqui dentro ainda? Que começou a ir essas madeiras, começou a ir tudo. Aí o Robertão falou, estamos aí, né? Pela graça. E aí, me pego pensando, por que não a gente já sair desse lugar? Por que não a gente evitar algo, a gente prever, a gente ir atrás? Que não tem sido fácil. Toda hora na hora do almoço a gente tem saído atrás de documento, de papel, de ir no lugar olhar, de pegar a chave, devolver chave. Sendo que eu podia, os meninos estão correndo aí atrás, podia almoçar, ficar de boa. Alguém vai me ligar, tem um prédio ali, leva lá. Documentação que está tudo pronta. Mas se a gente não for atrás, a gente ia ficar aqui e as coisas iam continuar da mesma forma. Então, na sua vida, irmão, como é que você tem lidado com o seu presente? Como é que você tem administrado os dons, o recurso que Deus tem colocado nas suas mãos? Porque você é responsável. Que você haja com responsabilidade com as ferramentas que Deus tem colocado na sua mão. Que você não seja negligente. Que você não viva do passado. Que você não fique lamentando os erros que cometeu no passado. Mas que você possa aprender com eles. E seguir em frente. Porque aquele que fica olhando para trás, ele vira estátua de sal. Né? Quem não sabe lá da história, depois procura. Olhou para trás, virou uma estátua de sal. E muitas vezes a gente está assim. A gente parou no tempo. E aí você não tem tido a oportunidade de experimentar o novo de Deus na sua vida. De romper com as coisas passadas e experimentar algo novo de Deus. E aí, para encerrar, eu queria que você abrisse lá em Filipenses, no capítulo 4. No versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como nas minhas orações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, meus irmãos, a chave para que essa paz, que excede todo o entendimento, ela possa guardar o nosso coração dessa ansiedade, desse medo, dessa angústia que muitas vezes atinge o nosso coração, porque o nosso coração, ele é de carne. A nossa natureza, ela é terrena, mas se a gente não matar ela dia após dia, nós seremos consumidos. Nós viraremos estátua de sal, ou nós vamos ser consumidos pela ansiedade do dia de amanhã. Então, coloquem todas as suas causas, tudo aquilo que vocês precisam, e não aquilo que vocês tão somente querem, tão somente desejam, mas aquilo que vocês precisam.
com o coração agradecido, e a paz de Deus guardará a mente de vocês. E aí depois ele fala: encha o coração de vocês com tudo que merece elogios, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, puro, agradável e decente. Não tem como o nosso coração estar em paz se a gente está cheio das coisas desse mundo. Se a gente está sendo consumido por esse espírito capitalista que reina. Não tem condição, não tem como a gente ficar olhando para a grama do vizinho e sempre achar que a grama dele está mais verde que a minha, que a vida dele está melhor. Não tem condição se a gente não encher o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que vai trazer esperança, com aquilo que vai trazer paz. E aí lá em Mateus, versículo 6, no versículo 33, ele fala: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então que você possa viver em paz com Deus, em paz com seus irmãos, que você possa viver a justiça de Deus, que você possa ser justo segundo a justiça de Deus, que você possa ser alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque é a alegria do Senhor que faz com que a gente fique em paz, faz com que a gente fique sereno, às vezes em momentos de angústia. Em momentos que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o ano que vem, se eu vou passar no Enem ou não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca viver em paz, em justiça, em alegria no Espírito Santo. Porque a partir do momento que a gente começar a viver segundo os padrões, segundo aquilo que a sociedade diz para que a gente possa viver, a gente vai estar lascado. Porque tudo é colocado metas, prazos, idades. E aí a gente começa a entrar nessa paranoia e achar que tem alguma coisa errada. Mas que você possa encher o seu coração da presença de Deus, para que você possa entender aquilo que é o tempo de Deus para a sua vida. Que nós queremos avançar, nós queremos andar para frente, como igreja, e que você possa encontrar motivação em Deus. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não espere o ano virar para você tomar uma decisão que você pode resolver hoje. Porque 2017 ainda é só uma promessa. Se Jesus voltar, se você morrer, se alguém morrer, não vai ter. Então que você possa ir falar com Deus agora nesse momento. Se você quiser baixar sua cabeça, se você quiser se ajoelhar, sentar no chão. Mas que nesse momento você possa pensar a respeito da sua vida. Ver se você tem deixado de viver o presente, se você tem deixado de semear. Porque você está querendo comer um pão estragado que Deus deu lá atrás. Se você virou uma estátua de sal, se você virou uma pedra, apenas contemplando aquilo que você já viveu, as glórias passadas, os momentos passados, isso tem te travado em todas as áreas da sua vida. Ou se você tem andado ansioso demais, preocupado com aquilo que há de vir. E aí você tem se esquecido de semear, de plantar,
E aí você está vivendo igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas esse não é o plano de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Porque Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança. Em nome de Jesus.